Carnaval. Vamos chamar o Patriota Júnior ao vivo para a gente bater um papo sobre esse assunto. Então, Patriota, como funcionam aí as folgas durante esse período de festas? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, o Carnaval, né, aqui em Pernambuco não é feriado. O governo decreta o ponto facultativo, né, mas não existe esse feriado em lei, diferente, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, né? Desde 2008, o Carnaval por lá é feriado. Mas aqui, apesar da tradição da festa, né, o governo decreta ponto facultativo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Sara Marinho, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sara, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Então, cabe ao empregador determinar ou não a jornada de trabalho nos dias de folia, é isso? Isso, exatamente. Agradeço o convite, espero esclarecer as questões. Pois é, o empregador ele tem esse poder de mando, né, no trabalho dos seus funcionários, então sim, ele pode determinar o trabalho. E caso o funcionário falte, se recuse a comparecer, isso pode ser alvo de advertência, suspensão e até mesmo gerar uma justa causa para ele. Os funcionários, então, que trabalharem aí nos dias de folia são remunerados normalmente como se fosse um dia útil, né? Normalmente, porque é um ponto facultativo. Já no Rio de Janeiro, como você bem citou, eles são remunerados em dobro porque lá é considerado feriado. Mas aqui em Caruaru, também Recife e Olinda, apesar da grande tradição do Carnaval, é remunerado como dia útil, não é pago em dobro a hora de trabalho. Mesmo em cidades que não é feriado, as empresas podem ali acordar com os colaboradores, né, compensar horas antes ou depois, como é que funciona? Isso. A gente, desde a reforma trabalhista, que foi em 2017, possibilitou ao empregador e ao funcionário essas negociações, individuais ou coletivas. E, nesse caso, o bom senso ele deve prevalecer, né? Como na nossa região existe uma grande tradição do Carnaval, então é possível que exista essa negociação individual ou coletiva, prevendo, inclusive, em banco de horas. Então, a compensação antes ou depois do trabalho. Para quem trabalha em casa, em home office, são as mesmas regras? Como é que funciona nesse caso? São as mesmas regras. O home office ele é regido pela CLT também, considerando essas questões do trabalho como se ele fosse presencial na empresa. Então, da mesma forma, o patrão pode exigir o trabalho normalmente, inclusive contabilizando horas e dando folga, se for o caso. As pessoas culturalmente pensam que esse período é feriado, né? Mas são pouquíssimas as cidades em que realmente é feriado. Aqui em Pernambuco tem um ponto facultativo, mas em nenhum local é feriado, não é isso? Aqui em Pernambuco não. Muita gente queria que fosse, mas não é feriado. O feriado ele é disposto em lei, né? Então não existe feriado nem nacional, nem estadual e nem municipal. Nos locais onde não é feriado, se o colaborador faltar ali, pode receber uma advertência, né? E até uma justa causa, como você citou no início. A gente sempre fala da gradação legal, né? A justa causa, exceto em casos excepcionais, ela deve ser aplicada apenas se existir uma reincidência do trabalhador. Então, nesse caso, se era um dia muito importante para a empresa, o funcionamento de serviços básicos e o funcionário faltar, pode-se ensejar a justa causa imediatamente. Mas a gente sempre fala do bom senso, dessa gradação legal nas penalidades. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Sara Marinho, advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, esclarecendo para a gente, né, aqui em Pernambuco não é feriado no Carnaval. Se as empresas optarem, podem determinar aí a jornada de trabalho durante esse período, né, da folia de mão. Volto contigo, Renata. Obrigada, Patriota. Muito bem explicadinho, né, minha gente? 9h.